Olá, meus queridos irmãos, sejam todos bem-vindos neste canal para mais um momento de meditação da Palavra de Deus. E hoje, com muita alegria, domingo, dia do Senhor, 25º do tempo comum. E eu já convido você a vá à Santa Missa no dia de hoje para se alimentar do pão da Palavra e do pão da Eucaristia. E para você que não me conhece, me chamo Danilo Santiago, sou católico, leigo, e tenho a graça de servir na paróquia de São José Operário, na cidade de Jandaí. Agora, pegue a sua Bíblia para acompanhar o texto de hoje. Mas antes disso, vamos rezar, vamos orar, vamos pedir a unção do Espírito Santo. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, que neste domingo abra-nos o coração para compreender a Tua Palavra. Abre-nos o entendimento para que a gente busque aplicar na nossa vida aquilo que é Tuas vontades. Que em nome de Jesus essa palavra nos motive a fazer aquilo que Te agrada, Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E o texto que escolhi para a meditação de hoje é a primeira carta do apóstolo São Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículos do 1 ao 8. Agora, vamos entender um pouco. O Novo Testamento, ele é composto de 27 livros. E dentre esses 27 livros, 13 foram escritos pelo apóstolo Paulo. E dentre esses 13, 3 são chamadas de cartas pastorais. Por quê? Porque são cartas que não são endereçadas a comunidades, mas a pessoas específicas. No caso aqui, a Timóteo. Timóteo, ele foi bispo de Éfeso, foi um dos grandes colaboradores de Paulo em suas missões. E aqui é interessante que a grande ideia desse texto é que o apóstolo Paulo ele está recomendando a Timóteo algo muito importante, que é sobre a oração. Meu irmão, minha irmã, como é que está a tua vida de oração? Você tem rezado? Você tem feito a leitura orante da palavra de Deus? Veja bem, vamos ao texto. Nos primeiros versículos, o texto já é bem claro. Paulo está recomendando a Timóteo que se faça pedidos, orações, súplicas e ações de graças por todos os homens. Vejam, é importante que, quando Paulo recomenda a Timóteo as orações para todos os homens, é importante que essa palavra ela também sirva para nós hoje. Por quê? Porque nós também somos chamados a rezar por todos. Por quem nos persegue, pelos nossos familiares, pelas pessoas que amamos, por pessoas que nos perseguem, por pessoas que tramam o mal contra cada um de nós. Então nós somos chamados a rezar por todos, para que cada um possa ter um encontro verdadeiro com Jesus. Agora, o texto também diz algo importante. Rezar também pelos reis e por todos os que detêm autoridade. O que Paulo está dizendo? É que Timóteo, o Paulo quer dizer, recomenda a Timóteo que se reze também pelas autoridades. Veja, nós também somos chamados a rezar pelas autoridades. Pelas autoridades religiosas, pelas autoridades políticas, porque são autoridades constituídas. E toda autoridade ela vem de Deus. Então se alguém tem uma certa autoridade é porque vem de Deus. E nós precisamos respeitar. E nós precisamos orar. Nós precisamos rezar pelas autoridades. Para que cada um possa ter esse encontro com Jesus. E possa ser servidor. Agora, aqui é um dos textos que eu mais gosto das Sagradas Escrituras. E a gente tem a partir do versículo 3. O texto diz assim: eis o que é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. Agora, o que é bom e aceitável aos olhos de Deus? É aí onde a gente vai para o versículo 4, que diz o seguinte: que quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Veja, como Paulo é sábio, é cheio do Espírito Santo quando ele diz isso para Timóteo. Em outras palavras, Deus quer que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Agora, essa verdade
nós chegamos através de que forma? Através da oração, através do contato com Jesus. Veja, aqui a verdade é Jesus Cristo. Então, qual é a lição que o texto das Escrituras, que a palavra de Deus quer nos ensinar hoje? Nós precisamos conhecer Jesus Cristo. Meus irmãos, como é que nós queremos ter uma vida de santidade, uma vida de virtude, se nós não buscamos conhecer a verdade, que é Jesus Cristo? Meu irmão, a grande dificuldade que a humanidade tem é de não buscar conhecer Jesus e sua proposta de vida. Por quê? Porque Jesus deixa bem claro, melhor, Paulo está deixando bem claro, que o que é agradável a Deus é que todos os homens se salvem. Mas será que todos os homens vão se salvar? Porque a salvação nós já ganhamos. Agora depende do esforço de cada um de nós, para que possamos de fato estar no céu, contemplando a glória do Pai. Agora, o versículo 5 vai dizer algo muito interessante. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Jesus Cristo. Veja, aqui a gente precisa entender que há uma distinção entre mediador e intercessor. Por que Jesus é um mediador entre Deus e os homens? Porque com o sacrifício da cruz, ele reconciliou toda a humanidade com o Pai. Então por isso que ele faz essa ligação entre os homens e Deus. Ou seja, Jesus é o pontífice. Jesus é aquele que faz essa ligação do homem com Deus. Ou seja, reconciliando a humanidade que estava perdida por causa do pecado original. E o sacrifício da cruz fez com que nos reconciliasse com o Senhor. Isso é importante, porque não existe dois mediadores. E aqui é a diferença. A intercessão é diferente. A intercessão, nós estamos sendo aquele que está tendo também uma comunhão com o Pai. Por quê? Porque a partir do momento em que a gente reza por alguém, nós estamos sendo intercessores. Quando eu rezo pela graça de um milagre para alguém, eu estou sendo um intercessor. Quando eu rezo, quando eu oro para que o Senhor conceda a graça de um trabalho, para que o Senhor conceda a graça de uma cura, de um milagre, eu estou sendo intercessor. Por quê? Porque, como diz as Escrituras, Deus ouve a oração dos justos. Meu irmão, minha irmã, aqui é muito belo as recomendações que Paulo está dando a Timóteo. Agora, ele conclui reforçando novamente a questão da oração. Isso a gente tem no versículo 8. Quero, portanto, que os homens orem em todo lugar, erguendo mãos santas, sem ira e sem animosidade. Veja, Paulo está recomendando que os homens, que nós devemos rezar em todo lugar. Irmão, nós precisamos estar a todo momento em comunhão com Deus. E como é que a gente tem essa comunhão com Deus? Através da oração. Meu irmão, minha irmã, que esta palavra possa ser uma chave de transformação para a sua vida. Talvez se você tenha dúvidas sobre Jesus Cristo, essa palavra possa sanar a tua dúvida. Jesus, ele é a verdade. E a graça maior é que Deus quer que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.